Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje vamos falar sobre as mudanças nos aeroportos do Rio. Para isso, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com o vereador Átila Nunes, presidente da Comissão de Representação, para acompanhar a situação nos aeroportos e líder do governo na Câmara. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu recebo também Mauro Viegas Filho, presidente do Conselho Empresarial de Infraestrutura da Firjan. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E para completar o time de entrevistados, Cláudio Fristac, economista e presidente da Interb, Consultoria Internacional de Negócios. Seja bem-vindo. Muito obrigado, então. Uma dança dos números marca a relação entre capacidade e estrutura das 2 maiores portas de entrada do Rio. Os aeroportos Santos Dumont e Galeão foram foco de um debate nos últimos meses. No ano passado, o Santos Dumont recebeu mais de 10 milhões de passageiros e superou a capacidade máxima do terminal. A Infraero alterou de 9,9 milhões para mais de 15 milhões de passageiros ano. Já o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, com a maior pista comercial do país, com capacidade para 37 milhões de passageiros por ano, em 2022 recebeu menos de 6 milhões. A previsão é que as companhias aéreas vão aumentar o número de pousos e decolagens no Galeão no segundo semestre. A expectativa é de uma alta de mais de 40%. Com isso, será possível aumentar o número de voos e rotas com outras regiões do país. A intenção é ter equilíbrio entre as operações nos 2 aeroportos. Bom, vereador, pensando que a gente já está mais perto desse equilíbrio, né? Qual que é a sua expectativa? Como que fica esse cenário? Olha, acho que o primeiro ponto é entender que esse é um tema que vai além, né, dos passageiros, né? O impacto dele é em toda a economia, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas diria em todo o estado, né? É uma importância estratégica. O que existe hoje é uma concorrência que não está fazendo bem, né, toda a estrutura, né, da economia fluminense, e o que deve ser pensado é uma atuação quase que de forma complementar. O que não vem acontecendo é importante, né, sem querer me estender nesse início aqui, mas que o carioca entenda que isso tem um impacto fundamental, né? Ou seja, na economia, até mesmo como consumidor, porque qualquer encomenda que venha para a cidade do Rio de Janeiro, o custo do frete, inclusive, ele é mais alto do que para São Paulo, tudo em decorrência dessa distorção que vem acontecendo entre os 2 aeroportos. Bom, pensando justamente nesse discurso do vereador, Mauro, eu queria que você trouxesse os números do estudo da Firjan, que mostra justamente isso, né? Ou seja, pode-se aquecer esse produto interno bruto fluminense? O que aconteceu é que, por falta de atenção, por conta da pandemia e por muitos outros motivos, o Galeão foi sendo esvaziado. Ele teve a sua época áurea dessa concessão em 2016, com as Olimpíadas, e, por falta de atenção, não se percebeu que ia ter um esvaziamento, principalmente por conta da pandemia, a partir de 2020, e isso afetar impacto muito grande na indústria. Os estudos que nós fizemos levam a 4 bilhões e meio de prejuízos para a indústria do Rio de Janeiro por conta da redução da carga aérea que o Galeão representava e que precisa ser recuperado. Porque a carga representa 40% dos voos, que os passageiros representam 60%, a carga 40%. E com a redução, nós passamos a ter que depender de tráfego, transporte rodoviário para poder continuar atendendo a indústria, sempre numa escala reduzida. Isso levou-se à situação de caos que está hoje, né? E alerta, a partir de 2 anos atrás, o alerta quanto à importância de haver uma coordenação única para a coexistência de 2 aeroportos dentro da mesma perímetro urbano, o que acontece na maioria das cidades do mundo onde existem 2 aeroportos. Então, isso é o que eu teria a complementar. Perfeito. Cláudio, levando em consideração esse número revelado pelo estudo, a gente trabalha com uma expectativa da mudança, né? O que a gente pode esperar daqui para frente com relação ao aquecimento da economia?
Bem, acho que, em primeiro lugar, na medida que haja um progressivo reequilíbrio, isso não vai se dar do dia para a noite, acho que, em primeiro lugar, nós sabemos disso. É apenas uma sinalização de uma mudança que é progressiva e que isso vai implicar a adaptação, tanto do ponto de vista do Santos Dumont, mas principalmente do Galeão. Hoje o Santos Dumont está saturado. Eu creio que o número indicado pela Infraero de 15 milhões é um número exagerado, realmente. Principalmente onde um aeroporto está encravado na cidade e que tem limitações, inclusive de natureza ambiental. Então, na realidade, os 10 milhões de passageiros já é muito acima, já é acima da capacidade. Quando você reequilibrar, eu acho que o grande desafio vai ser o aeroporto do Galeão, Antônio Carlos Jobim, voltar ao que eram antes, ou seja, a um conjunto de condições que nós necessitamos de garantir, seja de acessibilidade, de segurança, enfim, para que o aeroporto efetivamente funcione. O Antônio Carlos Jobim é um aeroporto que nós chamamos de classe mundial. Não só apenas por conta da extensão da pista, etc., isso é verdade. Em termos de infraestrutura, é possivelmente o melhor aeroporto do Brasil e certamente um dos melhores da América Latina. Mas ele é também um aeroporto, enquanto aeroporto de classe mundial, que pode funcionar apenas de uma forma, fundamentalmente: concentrar e distribuir os passageiros. Em contraposição, um aeroporto que funciona como ponta a ponta. O Santos Dumont é um aeroporto de ponta a ponta. Rio, São Paulo, Rio. Rio, Brasília, Rio. Rio, Vitória, Rio. Rio, BH, Rio. Isso não é a função do aeroporto do Galeão. Então, o que nós vamos observar? Qual é a expectativa? É que ele volte a funcionar efetivamente como um aeroporto, em que ele concentra e distribui os passageiros. E, com isso, ele viabiliza um número maior de voos internacionais. Na realidade, é importante que o Mauro acabou de mencionar, os voos são híbridos. Muitos voos você tem passageiros, mas você também tem carga complementar. Em alguns casos é só carga. Mas, na maior parte dos voos, na realidade, você tem esse elemento híbrido. Isso é um elemento importante do ponto de vista de induzir e facilitar a atividade econômica. Então, vamos ver. Eu acho que existem algumas pré-condições, nós não estamos lá ainda, mas algumas pré-condições que nós podemos até conversar um pouquinho adiante no programa, de como assegurar que o Galeão efetivamente volte, pelo menos não aos 36 milhões, 37 milhões, mas pelo menos volte a 15, 16 milhões de passageiros ano, que é o que ele tinha, enfim, pré-pandemia, né? Bom, vereador, o senhor já deixou claro na sua primeira resposta que essa concorrência, ela não faz bem, né? A limitação dos voos no Santos Dumont vai contribuir para a melhoria dos voos, né? Dos serviços oferecidos, né? Isso é o grande objetivo. Eu acho que até é muito importante a gente ressaltar, né, ter cuidado com a percepção do passageiro, né? Quando a gente fala em limitação, parece uma agenda negativa, né? E eu acho que o importante, o morador do Rio de Janeiro, tenho certeza que quer ver, né, essa cidade se reerguer, né, quer ver a cidade do Rio de Janeiro voltar a ser, né, a grande metrópole que já foi, né, anos atrás. E seria impossível ter isso sem um aeroporto internacional realmente que marcasse, que desse toda a cobertura necessária para as atividades, né, econômicas da nossa cidade. É só dar um exemplo, né? Imagina uma multinacional que vai se instalar no Brasil, né? É lógico que quando ela vai verificar que para os seus funcionários chegarem aqui, né, numa possível sede no Rio de Janeiro, ela vai ter que necessariamente passar por São Paulo, por exemplo, por Brasília, né, para finalmente chegar, né, na cidade de destino. Isso mostra a necessidade que nós temos, né, de novo, resgatar aquele pensamento grande que, né, é inerente à cidade do Rio de Janeiro. A gente não pode esquecer, né, a importância, né, dessa região, a importância que tem na história do Brasil, e a gente tem que ter esse olhar. Então, eu tenho certeza que na hora que o carioca entender, né, que isso só será possível, o resgate, né, da importância desse aeroporto através, né, da viabilidade econômica dos voos, isso só se dará, né, justamente com a possibilidade de ter as conexões, ou seja, ninguém vai, por exemplo, pegar um voo de Porto Alegre para o Santos Dumont, pegar um táxi, por exemplo, para ir para o Galeão, fazer finalmente a conexão para chegar, vou dar um exemplo aqui, em Nova York. Isso não existe, né? Então, isso vem matando o aeroporto, né, do Galeão. Então, nós temos que entender, né, todas as dificuldades, né, que vêm acontecendo e o impacto negativo que isso acaba proporcionando na nossa economia,
e que, no final das contas, a gente está falando de emprego, estamos falando de renda, estamos falando de poder aquisitivo, empregos de qualidade, certamente, por aí vai indo. Tenho certeza que, se isso for bem explicado ao carioca, ele vai, vamos dizer assim, comprar essa agenda, vai entender que a atuação dos dois aeroportos de forma complementar e estratégica fará um bem danado para a nossa cidade. Mauro, com base ainda no estudo que vocês fizeram, acredito que vocês levaram muito em consideração essa distorção entre capacidade e infraestrutura, né? Ou seja, a gente precisa literalmente deixar isso muito claro, né? Não dá para esvaziar um espaço que tem um potencial muito grande. Sérgio, não só isso, né? Como que nós temos hoje uma situação bastante desafiadora de tentar que haja mais turistas no Brasil, não só no Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil por várias razões, principalmente pelas suas belezas naturais e pelas suas lindas praias. E o que acontece? Esse esforço, ele não é um esforço do setor de turismo. O setor de turismo, ele se empenha bastante, mas é uma conjugação bem complexa de setores para viabilizar, porque se não tiver demanda, não tem companhia aérea que vai vir para cá. Você só vem com aumento de demanda. Você tem uma demanda reprimida pelo aeroporto do Galeão, porque é verdade que as pessoas que estão na Zona Sul, no Flamengo, Botafogo, Copacabana e Ipanema, é mais conveniente o Santos Dumont. Mas você tem centenas de milhares de pessoas, muitos dos quais que viajam, que não estão na Zona Sul, que estão na Zona Norte, que estão na Baixada, em Petrópolis e Teresópolis, que necessitam utilizar os aeroportos. E, nesse caso, certamente o Galeão é muito mais conveniente. Então, acho que a ótica nossa tem que ser, eu acho que é muito bem apreciada. Eu acho que, de um lado, acho que existe uma questão de comunicação. É muito importante comunicar os ganhos que vão advir ao longo do tempo de nós termos um aeroporto de classe mundial que funcione como um aeroporto de classe mundial efetivamente. E, por outro, sensibilizar aqueles cariocas que moram na Zona Sul, que existem muitos outros cariocas que utilizam o aeroporto, que para esses cariocas, para esses fluminenses, o Galeão é muito mais conveniente. Vereador, a gente ainda, para finalizar esse bloco, gostaria de entender o seguinte: para ter essa demanda, atrair as companhias aéreas, e também uma questão levantada pelo do Cláudio Círio, o seguinte: como assegurar essa volta do Galeão com 36 milhões? Ou seja, a gente está no caminho, a questão geográfica é importante, né? Mas que outras ações podem acontecer daqui até lá? Olha, sem dúvida, existe, né? Acho que o carioca, de modo geral, né? O fluminense, ele tem as suas preocupações, que eu acho que isso aí faz parte, eu acho que é obrigação, né, do poder público, né, dar toda a estrutura necessária, entender, perceber e simplesmente não pode haver, a gente até estava conversando antes de começar aqui o debate, tem que entender que isso vai ser um processo, quase que um processo da gente de conquista, né? Ou seja, retomar a confiança, né, do carioca, do fluminense de modo geral, né, entender que o Galeão é um aeroporto que até logisticamente, né, e aí eu estou totalmente 100% de acordo, né, ou seja, tirando quem mora ali na Zona Sul, que realmente fica muito prático o Santos Dumont, mas o Galeão, ele atende, né, é o melhor aeroporto, inclusive em termos logísticos, para diversos moradores do entorno, né, não só do Rio de Janeiro, mas do entorno da cidade do Rio de Janeiro. Então, se faz necessário que o poder público, né, preste atenção, redobre a atenção com relação, primeiro, ao trânsito, né? Então, acho que há uma necessidade de todo o reforço necessário ali para que melhore o trânsito. Obviamente, a questão da segurança, né? Ou seja, é um tema que sempre é levantado no meio desses debates, mas queria só chamar a atenção, Sérgio, assim, repare que quem mais levantou a voz, né, contra vamos dizer assim, essa retomada do Galeão, da forma como está sendo feita, é justamente o prefeito de Guarulhos, né? Acho que isso mostra, né, de forma muito evidente o quanto que o Rio de Janeiro está tendo sua economia esvaziada, né, para, inclusive, o aeroporto de Guarulhos, né? Então, eu tenho certeza, novamente, como já disse antes, que nenhum carioca, nenhum fluminense, né, quer pegar um voo, por exemplo, saindo do Santos Dumont, tendo que passar por Guarulhos para finalmente chegar, né, não só em voos internacionais. Muitas vezes nós não estamos conseguindo nem fazer voos diretos dentro do próprio país.
E isso se deve justamente a essa concentração do voos apenas de Santos Dumont. Lembrando só que, como aconteceu, né, e vem acontecendo, basta um clima ruim de manhã que você cancela todos os voos. Imagina se você está fazendo uma conexão para um voo internacional, o prejuízo que isso não causaria. Ou seja, não é a vocação do Santos Dumont esse tipo de voo. É a tradução da melhoria do serviço. Exatamente. Bom, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, voltamos em instantes, não sai daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre as mudanças nos aeroportos do Rio. Bom, é muito importante que a gente tenha uma análise de alguns números sobre a expectativa do setor. Recentemente, foi anunciado que as companhias aéreas vão aumentar o número de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Tom Jobim, Galeão, no segundo semestre. E a concessionária prevê a alta de 40%, por exemplo, tanto nos voos nacionais, 44%, como nos internacionais, 41%. Nós temos aí um desafio diferente em relação ao turismo nacional e internacional, na sua avaliação? Eu acho que não, porque primeiro vai ser gradativo e, na verdade, isso só vai funcionar 100% a partir do ano que vem, até por questões técnicas de slots e questões de vendas de passagens. Está sendo até anunciado que o aumento a partir de outubro vai ser leve e escalonado. A gente tenta analisar isso também com o Cláudio da questão da economia. Cláudio, nós temos que ficar muito atentos à nossa vocação do turismo, né? Ou seja, isso dá para a gente trabalhar em números na sua avaliação? Olha, em primeiro lugar, eu acho que o turismo doméstico, o turismo internacional, eles são complementares. Você atrai mais pessoas do nosso país, você reforça a infraestrutura, você reforça os serviços e, ao mesmo tempo, atraindo gente de fora, igualmente, você também faz o mesmo processo. Eu acho que o Brasil ele não é bem vendido, como o pessoal do trade, né, do turismo fala. O nosso país não é tão bem vendido lá fora. A experiência que tem a indústria de turismo no que diz respeito ao Rio de Janeiro é o seguinte: as pessoas saem daqui mais de 95% felizes com a experiência do Rio de Janeiro. Ou seja, existe um descompasso entre a percepção inicial e a percepção final. O turismo é uma indústria, que obviamente nós sabemos, nós chamamos isso de indústria, porque tem um impacto enorme na economia. Na economia da cidade tem um processo de recuperação gradativa e também na economia do país. Agora, sem infraestrutura, com essa dificuldade de voos que nós temos, efetivamente, isso é algo que dificulta o turismo, seja da cidade, seja do país. Nós estamos falando da nossa cidade particularmente, do seu entorno, né? Eu diria o seguinte: eu acho que a questão da resolução dessa dualidade Santos Dumont, Galeão, é fundamental do ponto de vista de estimular, promover o turismo, mas promover não só o turismo que nós encontramos nas pessoas, mas o turismo de negócios, ou seja, atrair pessoas que vêm fazer negócios, seja na cidade do Rio ou no seu entorno. É importante dizer que nós temos um entorno que tem bastante dinamismo, inclusive Petrópolis, Teresópolis, enfim, toda a Baixada, que é prejudicado exatamente pelo potencial ainda pouco explorado, enfim, do Galeão. Vereador, a gente precisa ter em mente de que é preciso um esforço conjunto, né? Município, Estado, União, para operar de forma harmônica, não é isso? Perfeito. Isso aí tem sido cada vez mais evidente, né? No momento que há uma divergência, né, entre eu diria que não só, né, as esferas governamentais, né, município, Estado, né, e União, mas inclusive o mercado privado também, né? Ou seja, nós temos aqui, né, o Mauro até chamou a atenção, ou seja, as nossas instituições, né, no estado do Rio de Janeiro, para Feijão é um exemplo disso, já vinha alertando, né, para esse esvaziamento do Galeão os impactos negativos. Um exemplo até, né, só para fazer aqui um complemento, a gente estava falando sobre turismo. Existe uma prática das companhias aéreas chamada stopover, né? O que é o stopover? Você compra, por exemplo, o seu destino final, vamos dizer, seja Porto Alegre, só que a conexão passa, por exemplo, aqui pelo Rio de Janeiro. Você pode, a um custo zero, optar por ficar 2 dias, 3 dias, cada companhia aérea tem a sua política para isso.
E com toda a humildade, né, aqui, mas sem ser tão humilde, eu tenho certeza que é muito mais prazeroso você fazer, né, um stopover no Rio de Janeiro, né, do que em outros locais, né, em outras cidades. Isso é uma prática muito comum no mercado internacional. Então, isso é só apenas um exemplo, né, do impacto que isso só será possível, né, não só, né, quando a gente fala de turismo, mas tudo que já foi dito aqui, quando você tiver todos falando a mesma linguagem. Né? Ou seja, você precisa do município. Está muito evidente hoje em dia que o município e o governo do Estado estão muito alinhados com relação a esse tema. A iniciativa privada no Estado do Rio de Janeiro também está, eu diria que mais de 90% em acordo da necessidade, né, de se fazer um trabalho conjunto complementar. Perfeito. Bom, infelizmente o nosso tempo terminou, mas a gente ainda tem alguns minutinhos para as considerações finais, começando contigo, Mauro. Sérgio, muito importante esse debate, porque traz à tona uma necessidade de desenvolver uma tecnologia que funciona na maioria dos países europeus, nos Estados Unidos, em todo onde tem turismo forte. Né? Na Espanha, por exemplo, que a França e a Espanha são os maiores bons exemplos de desenvolvimento turístico, principalmente não só de turismo de lazer, como turismo de negócios, de eventos. A indústria do turismo de negócios é impressionante o que atrai. Basta dar o exemplo de Dubai. Dubai virou um hub internacional fortíssimo por conta do turismo de negócios. No meio do deserto, aquilo ali e tudo o que acarreta em volta. Então, acho que nós vamos ter a possibilidade de ter essa evidência e ficar mais atentos e mais sagazes para trazer esse ponto como um elo comum para o desenvolvimento e que é a única maneira que poderemos chegar a passar de 20 milhões de passageiros no Galeão é um desafio muito sério e que só vai acontecer se houver esse desenvolvimento nos próximos anos. Então, vou complementar aqui o Mauro. Então. Assim, o que nós precisamos nos assegurar? Nós, que eu digo, é a sociedade, o governo, que isso dê certo. Então, nós precisamos de uma agenda de curto, médio e longo prazo. No curto prazo, há elementos essenciais. Mobilidade, ter certeza que as pessoas não demoram horas no trânsito, etc. Sinalização adequada, não custa tanto assim. Infelizmente, hoje, a sinalização, quando você chega no Galeão, à noite, é confusa. Você necessita ser bem recebido. Então, você tem uma infraestrutura e, obviamente, a questão da segurança, que está fundamentalmente na mão do Estado, mas talvez de uma forma coordenada com o município seria ótimo, com os municípios. Então, necessita uma agenda de curto prazo. Necessita pensar também no médio prazo. Como é que nós podemos nos assegurar que o aeroporto, que o Galeão, né, de caso Jobim, ele entra numa trajetória ascendente do número que chegue lá nos 15, 20 milhões. No longo prazo, é essencial acesso ao Galeão por meios contemporâneos, como os grandes aeroportos no mundo. Enfim, seja de metrô e outras formas. Enfim, então nós temos que pensar numa agenda e eu acho que essa agenda tem que dar partida imediatamente, né, para assegurar que isso seja bem sucedida, essa transição. Vereador, sua conclusão. Olha, primeiro chamar a atenção que esse é um assunto que não impacta apenas para passageiros, apenas aqueles que fazem uso, né, do transporte, né, via, né, desses voos que nós estamos comentando aqui. E sim, ele pega a todos, né, não todos cariocas, mas também a todos fluminenses, né, ou seja, empregos de maior qualidade só virão quando empresas multinacionais, internacionais, né, trouxerem, né, seus escritórios, suas sedes para o Rio de Janeiro. Nós temos aí toda essa questão, né, do transporte de carga, 40%, né, do que se arrecada, né, em cada voo é através, né, do transporte de carga, o que torna a economia competitiva ou não, né, economia fluminense. E, inclusive, para aqueles, né, que não fazem tanto uso, mas que almejam, né, poder, né, se deslocar por avião, isso só será possível com uma oferta maior, ou seja, quando nós tivermos, né, realmente uma malha mais inteligente de voos. E, por último,
que eu acho que é fundamental. E aí eu falo com todos que estão, né, nos ouvindo agora, vamos pensar grande. Né? O Rio de Janeiro tem que voltar a pensar grande. Nós temos que sempre lembrar a importância de nossa cidade. Nós não podemos ter uma cabeça pequena. Quando se vai em qualquer lugar do mundo, quando se fala Brasil, a primeira coisa que vem à mente é Rio de Janeiro. Então, se nós não tivermos essa cabeça, não serão os outros que vão dar essa importância para a gente. Esse movimento tem que começar de nós, cariocas. Bom, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço aqui a presença de todos no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em Câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.